O brasileiro médio usa mais de 40 rolos individuais por ano, e se essa estatística for levada em consideração, explica muito bem a receita gerada pela indústria mundialmente, uma impressionante cifra de 100 bilhões de dólares. Então, como se faz papel higiênico? O processo começa com a coleta de madeira, que é feita por uma máquina especializada chamada colheitadeira. Uma colheitadeira pesa 18 toneladas e é bem versátil quando se trata de coletar madeira na floresta. Ela pode derrubar árvores, remover galhos e cortar os troncos. A eficiência dela também impressiona, pois uma colheitadeira típica faz tudo isso em menos de 1 minuto. Vale ressaltar que o tipo de madeira usada para o papel higiênico é madeira ruim, ou seja, troncos que estão tortos ou com defeitos. O tipo de madeira boa seria desperdiçado no papel higiênico, pois é usada para fazer móveis. Milhares de troncos cortados pela colheitadeira acabam em um local onde a madeira é preparada para virar polpa, a matéria-prima do papel e do papel higiênico. Antes que a madeira possa ser transformada em polpa, ela deve ser cortada em cavacos primeiro. A máquina usada para isso é chamada picadora de madeira, e é uma operação gigante. A madeira é cortada em pedaços uniformes e alimentada em um eixo no final do qual tambores gigantes aguardam. Esses tambores descascam a madeira, um processo que remove a camada externa das árvores, deixando o máximo de madeira possível no tronco. A madeira descascada é então limpa com um banho de água para remover pedras e areia dos troncos. Depois, a madeira passa por um detector de metais que identifica qualquer prego ou parafuso que possa ter ido parar em um lote específico, pois eles podem danificar a maquinaria mais adiante no processo de produção. Facas rotativas gigantes reduzem a madeira em pequenos cavacos. Os cavacos de madeira então viajam por uma esteira até grandes pilhas de estoque. Os cavacos de madeira são compostos por fibras finas que precisam ser quebradas para serem transformadas em papel higiênico. Isso é feito quimicamente em grandes tanques industriais chamados decompositores, que cozinham os cavacos de madeira até que se transformem em polpa. Durante o cozimento, que pode durar até 3 horas, a maior parte da umidade na madeira é evaporada. Os cavacos de madeira contêm cerca de 50% de umidade. A mistura é então reduzida a cerca de 25 toneladas de fibras de celulose, lignina, que mantém as fibras juntas, e outras substâncias. Desse total, cerca de 15 toneladas de fibra utilizável chamada de polpa resultam de cada lote cozido. Outro material que é usado para fazer papel higiênico é papel reciclado, mas o papel reciclado não é tão fácil de obter quanto a madeira. Uma máquina chamada classificadora é usada para separar o papel reciclado do lixo que não pode ser usado na produção de papel higiênico. O papel reciclado é colocado em uma máquina de lavar gigante e passa por um total de 14 estações até que a fibra possa ser usada novamente para fazer papel. Se parece muito trabalho, é porque realmente é, mas ainda assim é mais ambientalmente amigável do que usar madeira para polpa. A máquina de lavar quebra o papel reciclado em polpa, que é então passada por uma peneira que elimina pequenas partículas de resíduos. Depois da decomposição, vem a limpeza fina, que usa a centrifugação para lançar as partículas mais pesadas, como areia ou lascas, para as paredes externas, onde elas afundam no fundo. Finalmente, a polpa é descolorida lavando-a com sabão, o que faz com que as partículas de cor da tinta se liguem à espuma, que é então removida. Esse processo de lavagem produz uma polpa que tem uma aparência de lama. Para tornar essa lama mais adequada para a produção de papel, ela é tratada com alvejante diluída com muita água. Agora que a fábrica tem polpa produzida tanto por madeira quanto por papel reciclado, está finalmente na hora de transformá-la em papel real. A máquina de papel é uma monstruosidade de 120 metros que produz papel sólido a partir da polpa em 4 etapas. A polpa preparada é alimentada em uma tela de malha grande ou correia chamada tela de formato. À medida que a mistura de polpa se move ao longo da tela, a água escoa através dela, deixando uma camada de fibras entrelaçadas por cima. O processo de remoção de água é facilitado por caixas de vácuo e outros elementos de drenagem que ajudam a controlar a consistência da polpa e a espessura do papel. A folha de papel úmida é então passada por uma série de rolos de pressão, que extraem mais água, aumentando a densidade do papel. A folha pressionada, agora chamada de teia molhada, contém uma quantidade significativa de água. A teia molhada é guiada através de uma série de rolos aquecidos ou uma seção de secagem para remover a água restante. O calor evapora a água da teia molhada, deixando uma folha contínua de papel seco. O papel ainda tem algumas dobras, que são removidas com o auxílio de rolos de engomar incorporados à máquina de papel. Esse processo, por mais longo que pareça, surpreendentemente leva apenas 7 segundos em tempo real. É assim que uma máquina de papel é realmente rápida. O papel final é enrolado em um secador chamado Yankee Dryer. O próximo passo é o processo de crepe,
que deixa o papel mais macio e com uma aparência ligeiramente enrugada. Durante a crepagem, o papel é raspado do Yankee Dryer com uma lâmina de metal, tornando as folhas mais flexíveis, mas diminuindo sua resistência e espessura para que praticamente desintegrem ao ficarem molhadas. O papel, produzido a velocidades de mais de 1 km por minuto, é então enrolado em bobinas gigantes que podem pesar até 5 toneladas. Como uma folha de papel se transforma em papel higiênico? Isso acontece em uma máquina chamada rolo de papel higiênico. Embora não seja tão grande quanto a máquina de papel, com 80 metros de comprimento, ainda é bastante impressionante e produz cerca de 500 mil rolos por dia. Múltiplas bobinas gigantes de papel são desenroladas ao mesmo tempo, de modo que o papel fica empilhado uma sobre a outra. O número de camadas depende de o papel higiênico ser de 2 ou 3 camadas. Diferentes padrões são impressos no papel, dependendo da marca. Em seguida, ocorre a microembossagem, que dá ao papel higiênico sua textura característica de pontos. A microembossagem não apenas dá ao papel higiênico mais volume, mas também o torna mais macio e confortável para os consumidores. Finalmente, o papel é enrolado em rolos de papelão que são um pouco maiores do que estamos acostumados e são cortados em tamanhos menores de acordo com as exigências do mercado, como tamanhos de rolos padrão para papel higiênico ou rolos de toalhas de cozinha. As empresas de papel geralmente mantêm seus próprios terrenos arborizados para garantir a qualidade do papel que fabricam. Os produtos químicos usados no processo de fabricação da polpa também são cuidadosamente testados e monitorados. As temperaturas em que a lama é cozida são mantidas através do uso de indicadores e maquinário adequados. O papel acabado pode ser testado para uma variedade de qualidades, incluindo elasticidade, opacidade, teor de umidade, suavidade e cor. Outro produto que simplifica a higiene é o creme dental. Você ficaria surpreso ao saber que ele existe há bastante tempo e veja como ele é fabricado.